3. O incidente de San Antonio, 1945. Em 24 de junho de 1947, Kenneth Arnold, um piloto particular, voava perto do Monte Rainier, em Washington. Ele afirmou que viu 9 discos voadores voando em formação a altas velocidades. Eles viajavam mais rápido que qualquer aeronave conhecida criada pelo homem. Sua observação foi amplamente divulgada, e nas 2 semanas seguintes, centenas de pessoas em 32 estados relataram ver OVNIs. Em 8 de julho de 1947, o Roswell Daily Record relatou que o grupo de bombardeio 509 na base aérea do exército de Roswell anunciou que eles tinham um disco voador. A história começou semanas antes, em 14 de junho, quando o fazendeiro William Ware Brazel, conhecido como Mac, cavalgava em sua fazenda, localizada a cerca de 48 quilômetros a sudeste de Corona, Novo México. Sua localização era a cerca de 75 milhas de Roswell, Novo México. Ao cavalgar, ele avistou objetos reluzentes no solo. Ele levou para casa alguns dos objetos. Semanas depois, no 4 de julho, ele retornou à área com a esposa e 2 filhos e coletou todas as peças encontradas. Brazel não tinha ideia do que eram os objetos. Ele não tinha ouvido falar sobre os avistamentos de discos voadores. Seu cunhado contou a ele sobre os avistamentos, então ele contatou o xerife. O xerife relatou os objetos para os oficiais de inteligência no aeródromo do exército de Roswell. O major Jesse Marcel e um homem à paisana, cujo nome Brazel não conseguia se lembrar, vieram ao rancho. Eles coletaram os objetos e os levaram para o aeródromo. Marcel acabou levando algumas das peças para casa com ele e as mostrou para sua família. Seu filho especificamente se lembrou de uma viga que parecia ter um hieróglifo nela. Um dia, após anunciar a descoberta de pedaços de disco voador, a Força Aérea mudou a versão, afirmando que eram apenas fragmentos de um balão meteorológico comum. Na época, o público aceitou a explicação. Quase 3 décadas depois, Jesse Marcel, o major que coletou os pedaços do rancho, foi entrevistado por ufólogos e ele disse que acreditava que os pedaços eram extraterrestres. Desde essa entrevista, muitas pessoas passaram a acreditar que era um UFO que caiu e o governo encobriu. Algumas pessoas creem que o governo obteve corpos alienígenas no local da queda da nave. Embora os objetos tenham sido encontrados a cerca de 75 milhas de Roswell, tornou-se conhecido como o Incidente de Roswell. É o suposto acidente de objeto voador não identificado mais famoso da história, mas pode não ter sido o primeiro. Jacques Vallée é um astrônomo francês. Em 1963, ele co-desenvolveu o primeiro mapa computadorizado de Marte para a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Ele mais tarde se tornou um pioneiro da internet. É também um dos primeiros cientistas legítimos a pesquisar a existência de OVNIs e alienígenas. Em 2021, Vallée e o jornalista investigativo Paulise Pitts Harris publicaram um livro intitulado Trinity, o segredo mais bem guardado. O livro afirma que um objeto voador não identificado caiu no deserto perto de San Antonio, Novo México, em 16 de agosto de 1945, 2 anos antes do incidente de Roswell. Ninguém viu a queda, mas muitos a ouviram e sentiram o chão tremer. Ocorreu no fim da tarde
durante uma tempestade, 2 jovens irmãos que procuravam uma vaca perdida foram investigar e acharam uma grande fenda no solo. Os irmãos foram entrevistados décadas depois para o livro. Eles relataram que, ao caminhar pela fenda, a sola dos pés esquentou. Então eles encontraram o que descreveram como uma aeronave em forma de navágio. Tem cerca de 25 a 30 pés de comprimento e 14 pés de altura. Provavelmente pesava várias toneladas. Os meninos tocaram em algo na nave que lembrava papel alumínio. Eles relataram ter visto pequenas criaturas deslizando por um buraco na nave. Eles disseram que era como se movessem de um lugar para outro por vontade própria. Eles eram cinza claro, com cabeças grandes e olhos salientes, como louva a Deus. Eles tinham cerca de 4 pés de altura. Eram magros e tinham braços muito finos. Os meninos afirmaram ter ouvido um som agudo, e um deles mencionou que imagens inexplicáveis surgiram em sua mente. Ele também disse que imediatamente se sentiu triste e deprimido. Por algum motivo, ele teve a sensação de que os seres eram crianças, e ele sabia que eles estavam machucados. Como estava escurecendo, os meninos decidiram voltar para casa. Ao chegarem em casa, contaram ao pai o que encontraram. O pai deles não acreditou e os fez ficar em casa no dia seguinte. 2 dias após a descoberta, os meninos, o pai deles e um policial estadual foram ao local do acidente. O pai deles e o policial entraram no objeto voador não identificado. Eles nunca disseram o que viram, mas os meninos sentiram que o que eles viram os mudou. Eles mudaram após sair do objeto voador não identificado. Dias depois, os meninos avistaram militares na região. Eles colocaram cercas ao redor do local do acidente, construíram uma estrada e, algumas semanas depois, retiraram a aeronave incomum da área. Alguém do exército conversou com os meninos e disse a eles que era um balão meteorológico experimental. Mas eles nunca acreditaram nisso. Eles acharam que era muito grande para ser um balão meteorológico e tinham certeza de que viram criaturas dentro da aeronave. Os autores notaram o local do acidente. Um mês antes, em 16 de julho de 1945, uma bomba nuclear foi detonada pela primeira vez pelo Exército dos Estados Unidos da América. O teste Trinity ocorreu a apenas 18 milhas do suposto local do acidente de objeto voador não identificado. Porém, Lee e Harris acreditam que o teste nuclear e o acidente estão relacionados. Eles afirmaram que os eventos ocorreram muito próximos em tempo e geografia para serem coincidências. Eles teorizaram que a explosão nuclear atraiu os visitantes extraterrestres que possivelmente queriam testemunhar o amanhecer de nossa era atômica. O incidente, Aurora, ocorreu em 1897. Aurora é uma cidadezinha no norte do Texas. A cidade tem apenas cerca de 6 milhas quadradas. Em 1897, Aurora tinha uma população de menos de 400 pessoas. Na manhã de 19 de abril de 1897, 50 anos antes do incidente de Roswell, uma história incomum apareceu no Dallas Morning News sobre um evento na cidade. O artigo foi escrito por S. Hayden. Hayden afirmou que em 17 de abril, uma nave aérea sobrevoou a cidade a velocidades de cerca de 10 a 12 milhas por hora. A aeronave foi pendurada ao norte e caiu em um moinho de vento na propriedade do juiz. Causou uma grande explosão, espalhando estilhaços por toda a parte.
Além de destruir o moinho de vento, também arruinou o tanque de água e o jardim de flores do juiz. As pessoas correram para o local do acidente. Descobriu-se que havia um piloto no avião. Aiden escreveu que a figura estava muito desfigurada, mas era claro que o ser não era da Terra. O piloto carregava papéis com hieróglifos escritos. Aiden especulou que eram seus registros de viagem. Os habitantes examinaram os destroços da nave. Eles não reconheceram o metal, mas disseram que se assemelhava a uma mistura de prata e alumínio. A cidade decidiu dar ao piloto um funeral cristão digno no cemitério municipal. O piloto foi sepultado um dia após o acidente, com uma lápide em seu túmulo. Mas ao longo dos anos, a lápide foi removida. No entanto, até hoje, o túmulo ainda atrai muita atenção. Visitantes de diversos locais trazem presentes como chaveiros e eletrônicos. Nas décadas após o acidente, o suposto alienígena foi apelidado de Ned. Porém, nem todos creem que um alienígena tenha caído com sua nave em uma cidadezinha do Texas. Em 1980, a revista Time publicou uma entrevista com um morador da cidade que disse que o acidente alienígena era uma farsa. Ela disse que, sem especificação, Hayden escreveu o artigo para atrair interesse para a cidade. Aurora estava morrendo porque a ferrovia a ignorou. Nos últimos 124 anos, muitos investigaram se um alienígena pilotando uma aeronave realmente caiu em Aurora. Não há evidências que comprovem a veracidade desse acontecimento. Mas ninguém encontrou qualquer evidência para refutar isso também. Uma solução seria exumar o corpo de Ned. Mas há um problema com isso. Dado um enterro cristão, a exumação legal requer permissão do parente mais próximo, o que parece improvável. As pessoas tentaram descobrir o que está enterrado no túmulo por outros meios. Isso inclui o uso de radar de penetração no solo. Eles confirmaram que há algo enterrado no local, mas não puderam determinar se era terrestre ou extraterrestre. Hoje, Aurora é um ponto turístico para entusiastas de alienígenas e OVNIs. O incidente de Cape Girardeau, 1941, o Rei Gerardo está às margens do rio Mississippi, no leste do Missouri. Do outro lado do rio está Illinois. Em 12 de abril de 1941, o reverendo William Huffman, pastor de uma igreja batista, foi convocado por alguém do departamento do xerife. O chamador informou que uma aeronave caiu em um campo de fazendeiro nos arredores da cidade. O chamador informou que Huffman devia sair para dar a extrema unção aos moribundos. Logo depois, um homem em um sedã escuro o apanhou. Ele o levou de 10 a 15 milhas fora da cidade. Eles chegaram a uma área arborizada, com diversos veículos de emergência estacionados na beira da estrada. O escolta de Huffman estacionou e eles seguiram para a floresta. Eles caminharam cerca de um quarto de milha e chegaram a um campo. A área estava repleta de policiais, bombeiros e o que Huffman acreditava serem agentes do Federal Bureau of Investigation. Huffman chocou-se ao ver a aeronave. Ele aguardava um avião, mas avistou um objeto metálico em formato de prato. A aeronave era lisa e não parecia ter nenhuma emenda nela. Ele tinha um grande buraco na lateral. Ele olhou por dentro e viu painéis de controle, medidores e mostradores.
Ele viu alguns símbolos que o lembraram de hieróglifos egípcios. Huffman foi então direcionado às vítimas que pareciam ter sido jogadas da aeronave quando ela caiu. Acreditava-se que 2 deles estavam mortos e o terceiro talvez ainda vivo. Huffman chocou-se novamente ao ver as vítimas. Ele logo percebeu que não eram humanos. Eles tinham cerca de 4 pés de altura, com braços, mãos e dedos longos. Eles talvez tivessem apenas 3 dedos em cada mão. Eles usavam trajes metálicos que se misturavam com a pele no pescoço. A pele deles parecia folha de alumínio enrugada. Eles tinham cabeças grandes, com olhos escuros e ovais. Eles tinham pequenas aberturas no nariz e bocas com fendas diminutas. Eles pareciam não ter orelhas. Hoffman fez uma oração sobre o ser que parecia estar vivo. Ele mencionou que eles pareciam estar respirando. Ele então fez uma oração sobre os 2 corpos mortos. Ele não realizou as últimas cerimônias por não acreditar na humanidade dos seres. Pouco tempo depois, o exército chegou ao local e ordenou que todos se afastassem do local. Huffman e os demais presentes foram instruídos a jamais comentar o que viram naquela noite. Mas Huffman estava muito chocado com o que viu. Ao chegar em casa, ele compartilhou com a família e um amigo sua experiência. O reverendo William Huffman morreu em 1959. Depois da morte, a família divulgou a história. O Federal Bureau of Investigation e a Força Aérea negaram que alienígenas tenham caído com sua nave espacial fora de Cape Girardeau em 1941. Paul Blake Smith, que escreveu um livro sobre o suposto acidente, disse que obter evidências concretas para isso tem sido como tentar pregar gelatina na parede. É muito frustrante. Talvez nunca tenhamos certeza se uma nave alienígena caiu no Missouri 6 anos antes de Roswell. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você descobriu este canal agora, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir.